Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast do Legal Hackers. Estamos aqui com uma presença que eu admiro demais. Acompanho, vejo tudo que posta, tá? Espero que vocês façam o mesmo também, hein? Por favor, queria estar com a minha co-host mais uma vez. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Fernanda, presidente do Legal Hacker junto com o Vinícius. E é um prazer estar aqui recebendo a Daniele, né, para se apresentar aqui pra gente. Boa. Daniele, por favor, se pudesse se apresentar um pouquinho para quem tá te ouvindo. Primeiro, agradecer, tá? Obrigada pelo convite, Pedro. Obrigada, Legal Hackers. Acho, assim, demais essa iniciativa de vocês. Eu sou mackenzista. Você é mackenzista? Eu sou mackenzista de coração, de alma, de tudo. E é muito gostoso ver como a faculdade de Direito, né, evoluiu com esses anos todos. Eu sou mais de 20 anos de formado, então já tenho aqui uma longa jornada. Legal. Mas na minha época, obviamente, não tinha nada disso. Então, assim, fico muito feliz de ver, assim, uma Mackenzie através do Legal Hackers, através do Legal Design Lab também, que tem, Legal, né? também, Tem equipe muito tantas legal. iniciativas inovadoras. Então, muito bom. Parabéns. Legal. Daniele, puder falar ali do seu caminhar profissional aqui, tudo que você... Onde você tá atuando hoje em dia, quais são os seus focos, puder trazer um pouquinho para quem tá ouvindo? Tá joia. Gente, enfim, né, como já até abri aqui um pouquinho, essa jornada, né, do direito, de quando eu me formei para cá, eu sempre tive em escritório de advocacia, então sempre meu foco foi trabalhar em escritório, desde a faculdade, sempre foi essa jornada. Quando eu me formei, eu trabalhei desde sempre com a área de direito tributário, e aí ao longo, em algum momento da minha jornada, que a gente fala que a gente pivota, né, de área, de profissão, e eu acabei pivotando. Na minha época, a gente não tinha essas áreas da inovação jurídica na graduação, ou nem, né, você não aprendia esse tipo de coisa, a gente aprendia as áreas mais, né, tradicionais do direito. Perfeito. E aí, ao longo da minha jornada profissional, eu comecei, algumas coisas do direito começavam a me incomodar, a maneira um pouco como o direito se comportava, ou como os serviços jurídicos eram prestados, e aí eu comecei a estudar um pouco sobre tecnologias e inovação, e aí me encontrei em muitos cursos que eu comecei a fazer, que no momento ainda não tinham aqui no Brasil, agora a gente já tem alguns desses cursos no Brasil, mas lá fora era uma área do direito, a área da inovação jurídica era uma área do direito que aqui a gente não tinha desenvolvida. E quando eu comecei a fazer esses cursos, eu me encantei com essa área, e falei, gente, esse é o futuro do direito. A gente precisa, né, se conectar com tudo isso, a gente precisa repensar a nossa profissão, precisamos repensar a forma com que a gente entrega os serviços, e acabei, de uns 5 anos para cá, pivotando realmente de profissão. Então, hoje a minha atuação, respondendo efetivamente a sua pergunta, é a área da inovação jurídica. Perfeito. Então, eu atuo com inovação jurídica. Na minha área de atuação, no escritório que eu atuo, tenho áreas que eu coordeno de inovação jurídica, especificamente legal design, a área de startups e a área de legal innovation, que a gente faz serviços com tecnologia. Então, a gente já vive um pouco esse DNA dessa transformação nesses últimos anos. Mas, além disso, é isso. Eu sou mãe, sou professora, sou palestrante, sou professora também, palestrante, sou podcaster. A gente estava falando um pouquinho aqui. Tenho meu podcast, adoro esse formato, colega de trabalho. E há pouco tempo também resolvi abrir um blog no Instagram para realmente comunicar sobre inovação jurídica, porque eu sinto que é um assunto que a gente pouco fala ainda. E aí me coloquei ali para fazer uma curadoria de assuntos de inovação jurídica para compartilhamento. Qual que é o nome do blog? Pode ficar. Não, é o meu nome mesmo, Daniele Serafino.adv, e ali eu coloco uma curadoria de tudo que eu acompanho de inovação jurídica. Bacana. Você falou, hoje você está no Opsi Bloom, né? Eu sou sócio do Opsi Bloom Advogados e responsável por essas áreas de inovação no escritório. Legal. É muito nova essa área ou o Opsi Bloom já estava nessa vanguarda? O escritório Opsi Bloom, ele é um escritório de direito digital, de tecnologia, de mais de 25 anos, então já está muito no DNA do escritório a questão do direito digital e da tecnologia. As áreas de inovação, propriamente da inovação jurídica, elas são mais recentes, elas estão aí 4 anos. A gente foi, assim, a cada ano abrindo uma das áreas, né, diferentes. A gente, acho que vai conversar um pouquinho aqui sobre algumas questões. Mas elas são áreas mais recentes de uns 3, 4 anos para cá. Legal, bacana. A gente queria perguntar, na sua opinião, como que a inovação jurídica pode contribuir para a eficiência da acessibilidade da justiça, mas trazendo essas questões sociais, né? Já pegando uma coisa mais propedêutica, né? Sim. Eu acho que a gente chegou num momento, simplesmente, quando a gente olha Brasil,
Achei uma situação muito particular aqui, né, de um volume gigantesco de processos, né, às vezes um judiciário constantemente abarrotado de processos. A gente passou pela pandemia por um processo de uma digitalização da justiça que acelerou muito isso, mas a gente ainda encontra, né, um grande volume e às vezes uma demora muito grande. Isso tudo impacta diretamente no acesso à justiça. Então, a inovação jurídica, ela vem para a gente refletir um pouco sobre tudo isso, né, refletir um pouco sobre como a gente pode ter outros mecanismos que são esses diferentes desses tradicionais que a gente já conheceu até agora, para dar um melhor acesso à justiça. Então, a inovação, ela vem trazer o seu reflexo direto, dar um melhor acesso à justiça, trazer soluções, né, para um melhor acesso à justiça. E a gente vê mundo afora inúmeros exemplos, inúmeras iniciativas que já foram feitas que melhoraram o acesso à justiça. Então, dando um exemplo assim de uma inovação com acesso à justiça. O Legal Design Lab de Stanford, que é uma referência nesse assunto de legal design, ele tinha uma dor que eles foram contratados para olhar. Existia no tribunal uma dor de uma dificuldade de um comparecimento massivo das pessoas nas audiências. Então, tinha um baixo comparecimento das pessoas na audiência. E eles foram chamados para analisar essa situação. E uma das soluções que eles criaram foi um aplicativo, que era um aplicativo que, quando você tinha um processo, você baixava esse aplicativo, ele estava linkado diretamente ao tribunal, e você poderia, através dele, saber que dia é a sua audiência, ter um lembrete de que a sua audiência vai ser daqui a 2 dias, saber o que aconteceu na sua audiência, em que lugar você vai parar o seu carro, como é que você vai entrar, ou seja, informações para propiciar que as pessoas não tivessem dificuldade de comparecer à audiência. Depois da implantação do aplicativo, alguns meses depois, eles já foram medir o nível de comparecimento nas audiências e tinha aumentado justamente porque um único aplicativo, que para a gente parece muito simples, mas ele trazia uma fonte tanto de lembrete como de informações adicionais que ajudavam as pessoas que queriam nas audiências a terem um maior comparecimento. Então, a inovação, ela vem às vezes para olhar através de um processo, né, de design thinking, de legal design, olhadores desse judiciário ou do serviço jurídico, seja de qual for, para que ali eu possa trazer soluções diferentes das soluções que a gente normalmente encontra para justamente propiciar um melhor acesso à justiça. Legal. Trazendo mais os termos, né? Definição de termos. O que é esse design thinking, legal design e como ele pode aplicar ali para o processo de justiça brasileira, né? Tem algum case que a gente pode trazer pra gente? Super legal, tem um case sim. Vamos lá. Quando a gente fala, né, o legal design, ela é uma área, né, que a gente chama, uma metodologia que é utilizada no direito para trazer soluções para as questões do direito. Elas podem ser soluções para questões de sistemas, de organização, dos produtos jurídicos, da forma, né, com que é o acesso à justiça, enfim, há problemas de forma para o mundo do direito de forma geral, global. O que essa metodologia ela envolve? Ela envolve a gente olhar para o direito com outro olhar, a gente olhar com um olhar para o interlocutor do direito, aquela pessoa com quem a gente está conversando, quem vai ser beneficiado por um serviço jurídico, seja um serviço de acesso à justiça, seja um serviço jurídico prestado por um advogado, ou seja quem for. E esse olhar, e parece muito simples, e quando a gente olha para a pessoa que vai receber esse serviço, a pessoa que está sendo impactada pelo direito, a gente começa a trazer soluções ou identificação de problemas diferentes do que a gente fazia antes, porque a gente está muito acostumado no direito a falar para o nosso próprio ecossistema. Então, eu falo para o outro advogado ouvir, eu falo para o juiz ouvir, que também fez direito. A gente fala dentro do nosso ecossistema. O tempo todo a gente está falando entre nós. E às vezes a gente esquece de falar com o jurisdicionado, né? Com o cliente, com a parte que vai ter o acesso à justiça. Então, o legal design, ele traz esse olhar para quem vai utilizar o serviço e tornar aquele serviço, seja ele qual for, amigável, fácil, que seja facilmente entendido, compreendido, que esse processo seja, né, um processo que cause uma boa experiência. Então, o legal design, ele traz essas reflexões para os serviços jurídicos de modo geral, que é um olhar que a gente não tinha no direito. Acho muito legal. A ideia como o legal design traz essa acessibilidade da informação. Exatamente. Desde quem está no topo da cadeia até lá embaixo, né? Exatamente. Que é quem precisa ser o jurisdicionado, né? Exatamente. Pegando esse gancho, você vê, trazendo ali para nós, estudantes, futuros advogados, ou quem está já iniciando como advogados, quais são as oportunidades na carreira de a gente atuar com legal design e essa inovação? Eu vou trazer até um pouquinho, assim,
Um aspecto até antes, Pedro, aqui da sua pergunta, que eu acho assim, essas próximas gerações, que as gerações de vocês e as que se seguem, então a gente está falando aí, né, de a geração dos milênios já estão no mercado de trabalho. A geração Z tá aí, né, já chegando no mercado de trabalho, vai chegar. E a geração alfa que ainda não chegou, que são os que estão. Essas gerações, eu adoro estudar comportamentos e olhar para esses aspectos de comportamento, elas são gerações muito ligadas a propósito. Então, elas não fazem nada que elas não consigam enxergar que tem um propósito para aquilo. E muitas vezes você ter o jeito que a gente praticava, sempre praticou o direito, muitas vezes, às vezes a gente percebia que as pessoas começavam a carreira, né, e como estudantes, né, muito animadas, muito, né, empolgadas com tudo isso, e ao longo da profissão elas iam se desestimulando, porque muitas vezes elas não viam esse propósito. Então eu acho que para essa nova geração que chega no mercado de trabalho, que está aí se formando, que são, né, o futuro da profissão jurídica, eu acho que a gente está num momento, assim, de florescimento de tudo isso. Perfeito. Porque elas vão entender esse propósito, e o legal design, ele traz esse olhar para propósito, ou seja, por que eu estou fazendo isso, né? Por que esse serviço, ele vai ser consumido? Por quem ele vai ser consumido? O que eu posso gerar de impacto para essas pessoas se eu fizer esse serviço de uma forma diferente, se eu falar uma língua que as pessoas entendem, se eu escrever um contrato que as pessoas vão exatamente entender essas regras, ele traz um senso de propósito para a nossa profissão que eu acho que é muito motivador. Então eu acho que isso, assim, a gente já vê, né, algumas faculdades aqui no Brasil, como o Mackenzie, né, e muito orgulho por isso, já olhando para esse olhar de legal design, tendo seus laboratórios de legal design, trazendo para os alunos essa reflexão, que lá fora as grandes universidades do mundo já fizeram essa virada de chave. Então a gente tem Stanford, Harvard, Yale, Berkeley, as grandes universidades de direito já viraram essa chave, já falam sobre legal design. Perfeito. E aqui no Brasil a gente já começa a ver algumas faculdades com esse olhar. E eu acho que tem tudo a ver com a nova geração, que vai dar um propósito melhor para a nossa profissão. Perfeito. Muito legal, Daniele. E justamente puxando esse gancho, né, das perguntas do porquê que a gente está fazendo isso, enfim, qual que é o propósito de tudo isso, a gente queria perguntar em relação à cultura organizacional, porque a gente sabe que a cultura dentro de uma empresa tem total relação com a inovação jurídica. Então, como que as empresas e as instituições podem fomentar isso entre os funcionários para despertar essa criatividade, o sentimento pela inovação? Sim, até porque você está falando de pessoas, né, até agora. Exatamente. Então, é uma coisa que linka a outra necessariamente. Totalmente. Quando a gente fala de inovação, a gente fala de uma estrutura, né, um modelo que a gente chama de PPT. PPT é processos, né, pessoas e tecnologia. Então, uma inovação, ela não acontece se eu não tiver o PPT. Eu não tiver processos, pessoas, tecnologia. E eu vou dizer que dessa jornada do PPT, o que é mais difícil é o P de pessoas, porque é aonde sempre impacta, porque aí já falando de uma cultura, que é exatamente a pergunta de vocês, uma cultura de inovação. Isso é muito difícil de fomentar, porque isso envolve, né, uma palavra que está muito batida, mas não tem como, né, ser outra, que é esse mindset, né, das pessoas. Existe 2 mindsets, né, o mindset estático, que é aquele que eu simplesmente continuo fazendo aquilo que eu aprendi a ser feito, e o mindset que a gente chama de crescimento, que é um mindset que justamente promove a criatividade, pensa fora da caixa, acha alternativas diferentes daquelas que foram apresentadas. Então, você realmente fomentar dentro de uma organização a cultura da inovação, ela é um desafio, principalmente para o direito, porque quando a gente está falando de inovação e de cultura, a gente precisa abrir um espaço para o erro. Então, errar e acertar, fazer um projeto não dá certo, tentar outro, vamos tentar essa tecnologia, aquela tecnologia não vai funcionar no serviço jurídico, ou não vai ter o impacto que a gente esperava, a gente vai precisar recomeçar de novo um projeto. E no direito, a gente é muito treinado que a gente não pode errar, né? Que a gente, assim, é uma cultura um pouco avessa ao risco. E a gente precisa ter esse ambiente que seja um ambiente, né, que o ambiente de inovação, ele pressupõe, né, o ambiente de startups, né, eu errar, eu acertar, os MVPs para eu, né, fazer rápido e testar. Então, exige realmente uma mentalidade diferente, que muitas vezes na organização, no sistema jurídico, é como se a gente não tivesse muito espaço. Então, eu concordo, assim, com esse olhar dessa pergunta, porque realmente inovação no ambiente organizacional jurídico, seja departamento jurídico ou escritório, é sempre um desafio você conseguir. Então, minha recomendação, a gente começa pequeno. Então, por exemplo, eu vejo, posso falar assim da minha experiência e de alguns colegas que eu vejo também. A gente começa dentro das nossas áreas de inovação no escritório, que a gente tem ali, né, às vezes um olhar diferente, um dress code diferente, um perfil de profissional diferente, profissionais mais interdisciplinares. Legal. Que ele não é só advogado, ele já é um programador, ou ele fez análise de dados, ou ele é um designer, já tem um perfil de formação diferente, que já pensa um pouco diferente.
E a gente testa nesses ambientes essas novas formações de entrega, de valores, de lares diferentes, e depois transfere isso para o escritório como um todo, para que aquilo contamine todo o ambiente. Às vezes começa menor, numa estrutura, numa célula menor, para que depois aquilo se expanda. Muito legal. Então, você acha que faz sentido ali roupas mais... Dress code, no assim, code, né? no code, É. exatamente. Então, um lugar mais open space, trazer encontros de trocas. Você acha que tudo isso fomenta uma inovação? Eu acho que isso tudo fomenta. A gente, assim, eu tenho até um exemplo, assim, prático que acontece. Quando a gente montou nossa área de startups no escritório, o propósito dessa área era uma área que atendesse as startups e as corporates, né? As empresas que querem se conectar com startups. E essa área ficava dentro do escritório. Ela era uma área interna do escritório, como as outras áreas são. Aí a gente olha para essa área e fala, bom, para ela conseguir se conectar com esse ecossistema, ele precisa estar fora do ambiente do escritório. Porque não vai ser aqui nas baias do escritório que ela está conectada no ecossistema de inovação que ela precisa estar. Então, a gente tira essa área de dentro do escritório, a gente leva essa área dentro do Cubo. O Cubo hoje é o maior hub da América Latina de startups, né? Sim, o Cubo de Itaú. Maravilhoso. E é um prédio gigantesco, com muitas comunidades, fintechs, edtechs, healthtechs. E aí a gente tira a nossa equipe jurídica de lá e leva essa equipe jurídica para dentro do Cubo. E fala, olha, aqui é o novo lugar de trabalho de vocês, nessas baias, nesse lugar. E lá, os advogados tiveram que se despir, tiveram que botar tênis, tiveram que botar calça jeans, camiseta, com o logo do escritório, que as pessoas se comunicam nessa comunidade assim. E a gente começou a perceber uma transformação desses advogados e começamos a levar os outros advogados do escritório. Uma vez por semana, eles tinham um expediente dentro do Cubo. E isso começou a fomentar nesses times e levando para o escritório um olhar diferente de como se relaciona, que é muito diferente do direito. Chega alguém na sua mesa lá no Cubo, porque a gente fica numas baias assim, e abaixa aqui na baia e fala, olha, eu tenho uma questão jurídica aqui, e me dá uma opinião. E a gente, como advogado, a gente ia falar, olha, depende, deixa eu analisar seu caso, me passa seu e-mail, eu vou te dar uma resposta, eu vou estudar seu caso, te respondo em 2 dias. E a pessoa, ela tá ali, ela quer uma opinião na hora, que você dê uma opinião, olha, vai por essa linha, não, olha, talvez nesse não. É um ambiente muito mais informal e que exige, às vezes, respostas mais rápidas, entregas mais curtas, não dá para entregar um Word, um grande parecer, ela quer uma resposta no e-mail curta e não num Word anexado com 10 páginas para você explicar aquilo. Então, isso começou a levar nossos advogados a repensarem a forma de entrega dos serviços e a repensar o próprio valor do serviço jurídico para a sociedade, né? Onde está esse valor? Eu preciso ser um parceiro de negócio, né? Eu não vou ser aquele que vai impedir que a inovação aconteça. Isso aqui não pode. Isso aqui também não dá certo. Isso aqui, se você fizer assim, no seu projeto não vai para frente. Entendi. Então, isso muda uma cultura de inovação. Isso traz uma cultura de inovação e, na verdade, muda o olhar desse advogado. Ali na prática, né? Você tinha falado de entregas para o cliente, fazer entregas de serviço. Puxando de novo o legal design, que é um tema que eu amo. Como o legal design ele pode influenciar na experiência do usuário, né? Que é todo aquele estudo do UX, UI, né? E todo esse universo que às vezes o advogado não está preparado, né? Pelo menos os mais tradicionais e, enfim. Como que esse legal design ou visual law, às vezes precisa até diferenciar. Isso, por favor, se puder diferenciar. Sim. Até pensando no cliente também, né? Como que o cliente vai receber como que ele recebe aquilo, isso, né? Além do usuário. Né, que ele tem. Acho ótimo. Então, vamos lá. Primeiro, legal design e visual law. Diferenciar os dois. Não são sinônimos, são coisas diferentes. O legal design, eu gosto da analogia assim, que ele é um grande guarda-chuva, que debaixo dele eu tenho vários designs. O design de serviço, de produtos, organizacional. Então, legal design é como se fosse uma metodologia que ela bebe na fonte do design thinking, que é uma metodologia que eu preciso ter empatia pelo problema, né? achar protótipos, achar soluções diferentes. Então, o legal design, ele bebe dessa solução para trazer soluções para o direito de um modo mais amplo. O visual law é uma das partes do legal design. Uma das questões que a gente olha no legal design é para o processo de comunicação do direito. Como é que eu comunico com as pessoas, né? De que forma eu me comunico com essas pessoas. E a forma como eu me comunico, que a gente chama desse design da informação,
a gente apelidou aqui, ele no Brasil, do nome Visual Law. Mas ele é o design da informação. Então, Entendi. de que forma o advogado vai se comunicar? Então, o legal design é um grande guarda-chuva que eu tenho vários designs dentro dele. E um desses designs é o design da informação, que o sinônimo que a gente deu aqui no Brasil é Visual Law. Ah, entendi. Então, quando a gente fala de Visual Law, a gente está falando da maneira com que a gente vai comunicar regras e direitos e deveres para as pessoas. E a gente se comunica basicamente de forma escrita ao advogado, né? Ou a gente faz um contrato, a gente faz uma petição, ou a gente escreve um e-mail com, né, uma opinião, ou a gente faz uma legal opinion, o tempo todo a gente se comunica muito, né, assim, de uma forma escrita. Então o Visual Law, ele traz um olhar sobre essa forma de comunicação. Entendi. Como é que ela pode gerar uma boa experiência para as pessoas? Tá. Então, é aquela parte mais gráfica, da estética da coisa. Não é isso. Muita gente acha que o Visual Law, ele tá nessa camada, que eu entendo que é uma camada mais de superfície. Para mim, o Visual Law, ele tá diretamente ligado à forma como me comunico, e eu preciso de 2 técnicas para me comunicar bem num documento jurídico. Primeiro, eu preciso escrever algo que seja acessível para que as pessoas entendam. Então, a gente está falando de Visual Law, é da aplicação da linguagem simples para o direito, é a plain language. E no direito ela tem o nome de Legal Plain Language, que é a linguagem simples para o direito, que é onde eu simplifico o juridiquês, que a gente tem até uma língua própria, né? A gente tem uma língua juridiquês. É a língua do advogado, que a gente fala de uma maneira que as pessoas, às vezes, não conseguem entender. E quando a gente comunica de uma maneira complexa com o nosso juridiquês, o que acontece com as pessoas? A gente está aqui nesse momento, né, de sociedade, da economia da atenção, né? Dificuldade das pessoas se reterem em qualquer coisa de forma mais profunda. A gente perde as pessoas nos textos porque ela está num contexto de redes sociais, num contexto de todo mundo nesse constante estado desse burnout, né? Todo mundo muito sobrecarregado de informação. E como é que eu gero engajamento das pessoas com documentos jurídicos? Porque o documento jurídico, ele é a contramão de tudo. É longo, é complexo, porque a linguagem é técnica, eu não tenho nenhum atrativo visual. Então, o que acontece é que as pessoas abandonam os textos jurídicos, as pessoas não leem, as pessoas assinam sem ler, assinam sem entender, ou não assinam e não entende nada, a pessoa sempre, né, não compreendeu, e isso gera o quê? Um descumprimento das regras jurídicas. Então, o Visual Law, ele vem fazer um repensar sobre isso. De que forma que eu posso ter um documento que eu gere engajamento das pessoas, as pessoas consigam compreender essas regras. Porque, no fim do dia, se eu tenho as pessoas compreendendo as regras, existe todo um estudo que as regras que são entendidas, elas são mais cumpridas. E eu tenho um menor inadimplemento. Então, ele é extremamente eficiente para as regras jurídicas. A questão visual, ela traz um olhar de complementação sobre essa parte escrita. De que forma? O visual, gente, assim, o nosso cérebro, e aí a neurociência nos ajuda e nos explica, o nosso cérebro, ele é feito para uma compreensão visual. Nosso cérebro, ele é visual. E a gente, no direito, a gente não aproveita desse recurso, nem que as pessoas aprendem melhor de forma visual. Então, quando a gente linka uma linguagem simplificada com técnica, são 20 diretrizes para você escrever em linguagem simples, não é qualquer coisa. Existe uma regra para você conseguir traduzir a linguagem jurídica para a linguagem simples sem perder valor, porque no fim do dia é um documento jurídico. Perfeito. Ele tem que ter validade. E eu associo essa linguagem simples com elementos visuais, isso gera uma forma de cognição no cérebro de maior compreensão das coisas. E é por isso que essa metodologia é tão eficaz. Com a pessoa que recebe um documento, e aí tem uma pesquisa super recente que eu tive acesso, que foi publicada numa revista científica americana, que eles fizeram um teste com advogados e não advogados. Deram documentos para advogados e não advogados e perguntaram: qual desses documentos você entendeu mais? Documento que está na linguagem simples ou o documento que, né? Você viu essa pesquisa? É muito legal. E aí, os dois grupos, os leigos e os advogados, preferiam os documentos escritos em linguagem simples. Sim. E aí eles falaram: nossa, mas até os advogados, né? Porque os advogados deveriam entender o juridiquês. Para os advogados deveria ser mais fácil. Aí eles separaram esses advogados do público em geral, dos leigos, e colocaram só os advogados. Falaram: olha, esses documentos seriam para vocês documentos com validade jurídica? Você acha que a gente poderia levar para o judiciário esse contrato? E os advogados falaram que sim. Em resumo, eles falaram: bom, o resumo é que nem os advogados preferem a linguagem jurídica e eles acabam replicando essa linguagem por tradição, por estarem acostumados, às vezes por não saber escrever de uma outra maneira, mas em termos de valor, né, o que as pessoas preferem, a experiência das pessoas com serviços jurídicos sempre vai levar a gente a algo que eu possa ter valor jurídico, obviamente, mas que eu tenha uma simplificação para ter um maior acesso. Perfeito. Ó,
Legal Hackers também é neurociência, Legal Hackers também é estudo e pesquisa, hein? Quem diria? Super. Isso aí. Recentemente teve um hackathon, né? Que a gente lembrou Você ficou muito. De sabendo? legal design, fiquei, sensacional. Como foi? Então, a gente participou, a gente foi legal. nos 10 finalistas, a gente fez um pitch Que muito legal. legal. A O que gente- vocês acharam da experiência? Pô, foi muito legal. Foi muito divertido. Assim, foi muito Foi, pauleira. porque Pauleira. foi uma semana, né? E Sim. aí está. Vocês tinham que produzir um documento, né? Que era Um transformar aviso de uma política de privacidade. privacidade usando legal design. E aí você tinha comentado, né, que vocês colocaram advogados e não advogados pra analisar uma coisa. O Pedro fez justamente a mesma coisa pra gente colocar no nosso Que pitch. legal. Ele mostrou pra duas pessoas, né, duas meninas, a nossa política e a política anterior, né, a que tava sem a aplicação do legal design, pra perguntar opiniões e pra entender como que as pessoas iriam receber aquilo, justamente pra gente ter uma aplicação prática ali do que a gente tava fazendo. Então foi muito legal a experiência e a gente lembrou na hora quando você E a gente fez comentou. exatamente Vocês fizeram isso. protótipo, vocês fizeram o teste, que é totalmente a metodologia do A design gente thinking. mostrou assim. Que legal. E aí, o que eles preferiram? O que a gente fez, É. né? Porque então, é mais justamente fácil, muito né? mais A política de fácil. privacidade é justamente o que você falou. É aquele negócio que a gente aceita sem ler. Então a gente nem sabe Sim. exatamente É, como O que estão sendo aquela tratados empresa os faz com seus os dados, ou o que é um tratamento de dados, por que aquilo tem que ser feito. Exatamente. Então a gente vai pulando aquele documento sem nem saber e sem também ter interesse no final das contas, né? Então, tendo ali uma coisa mais chamativa, mais simplificada, pode trazer as pessoas para mais perto, para elas terem conhecimento dos direitos dela e isso diminui muito problemas Muito legal. litigiosos até, enfim. E a gente fez exatamente isso. A gente trouxe pessoas, assim, aqui são estudantes de direito também, mas até nós a gente Sim. a gente não tem um juridiquês ainda, sabe? Mas a gente também trouxe profissionais, a gente trouxe o Magno também, o Magno Alves da Benner, a gente trouxe o Ricardo Freitas da LBCA e a gente Sim. trouxe o Paulo Henrique do Viseu, né, que é de Legal Ops do Viseu. Sim. Também para mostrar a parte mais profissional, falaram sobre o uso do Visual Law, da litigiosidade do documento, que Sim. você estava falando também da acessibilidade e Exatamente. tudo. Que quando você usa documentos com legal design e Visual Law, ele fica menos litigioso. Né? Totalmente. Ele evita o contencioso. A gente tem casos, às vezes, Exato. práticos de projetos que a gente desenvolveu com clientes, que eles começaram a medir depois da nova minuta do documento, né, do novo contrato, no judiciário, quantas pessoas entravam com processo, né, para questionar um contrato. E eles perceberam que depois da nova minuta de legal design, esse contencioso caiu, Então, né? muito E legal. aí a questão do acesso à justiça, a gente entendeu as regras e ela cumpriu. A grande maioria Sim. quer entender e quer cumprir, né? Às vezes só não sabe como, porque não entendeu como cumprir, né? A gente também fez um Sim. podcast um episódio que a gente gravou só de política de privacidade e legal design. Muito o legal legal. design é um Bateu tema que ali. interessa muito, né? Muito Acho que é o meu legal. tema preferido aí dentro dos temas trabalhados na Liga. O Pedro também gosta muito, então... Do legal Quando design. a gente viu a proposta do Hackathon, a gente já se inscreveu, a gente pensou, meu Deus, tem 1 milhão A de gente coisas pra fez fazer na muita semana, mas a coisa. gente vai conseguir fazer isso, e deu certo. Deu certo. A gente tem um case no escritório que a gente até deu um apelido pra ele, que é na política de privacidade, a gente apelidou ele a primeira política de privacidade que desse redondo. Que o nosso projeto era pra Ambev, Legal. era pra Ambev legal. e era pra Skol. Se vocês olharem no site hoje da Aham. Skol, vocês vão ver uma política de privacidade em Visual Law, Certo. no que site da Skol. interessante. Vou pesquisar. E Aham. aí, e ela assim, ela era, né, assim, tradicional, né, um Word tradicional, e a gente reescreveu ela tem uma linguagem, você lê ela do começo ao fim, e você não parece que tá lendo LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, parece que você tá lendo um documento realmente que desce redondo. Aí o que eu penso é assim, esse usuário, ele tá lá no site, pegando esse case, né, que eu acho que ele exemplifica um pouco aqui. Ele tá lá certeza. no site da Skol, tem todo aquele ambiente da marca, então tem aquelas fotos, a cerveja escorrendo, a aguinha, etc e tal. Toda uma experiência de marca. Aí tem um ícone lá, política de privacidade. Daí ele clica e eu brinco que ele é abduzido pra ilha do direito. Ele sai da experiência da marca e ele cai na ilha do direito. Porque ele abriu aquele grande Word, não há dúvida que você tá no jurídico. Que quem fez aquele documento foi um advogado. Porque a linguagem é técnica, Até dor de foge... cabeça. Foge totalmente a linguagem que o site estava usando, que a marca estava usando. Então, é como se fosse a anti-experiência dentro do site. Só que o jurídico, pensando no departamento jurídico, ele tá ali para vender também, no caso daquela empresa, aquele produto. Sim. Ele tem que ser um parceiro de negócio, ele não tem que ser uma Perfeito. anti-experiência de marca, ele tem que continuar a experiência. Então, quando você traduz um documento numa linguagem simples, ele continua a experiência, porque a pessoa tá ali porque ela quer saber o que a Ambev faz com os meus dados, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Então, ele, na verdade, ele traz para esse mesmo patamar de experiência de marca. E você fala de um tom de voz da marca
a linguagem jurídica. Isso tem Perfeito. muito valor para uma empresa. Então, isso é uma política que desceu redondo. Aham. Então, coincidentemente, eu tinha enviado um... Eu não sei exatamente o que vocês fazem lá no Opspo, mas é tipo um informativo, né? Com legal design. Eu tinha enviado pra eles pra gente ler e conseguir se inspirar. Sabia? Sim, Não sei quem faz, mas eu achei super bacana. Super, nossa área de comunicação. A gente tem imagino cada que sim. vez mais pensado nisso, de como você comunicar as questões de uma maneira que, né, seja fácil e acessível para as pessoas. Sim. Queria perguntar também quais são os princípios do legal design, se ele tem, né, princípios, e como eles podem ser aplicados na criação dos documentos jurídicos. Então, como que funciona na prática? O que o advogado que vai aplicar o legal design tem que se atentar? O que não pode faltar num documento que contenha legal design? Tem que ter isso, senão democratizou o ótimo. conhecimento. Para atingir os objetivos, né, da Boa. acessibilidade, da democratização, da linguagem simples, enfim. Muito legal. Pois quero ver a experiência de vocês quando vocês colocaram a mão na massa, o que vocês sentiram, né? Mas assim, para mim, assim, nas minhas aulas eu dou muito assim o framework do Visualó, né? Que eu entendo que ele tem 3 passos. Ele tem o passo que a gente chama da hierarquia da informação. Eu olhar para aquele documento e eu entender o que é muito importante nesse documento. Qual a informação primordial? E às vezes essa informação, que é a mais importante, ela está embaixo no documento, não está na primeira parágrafo, porque a gente tem uma estrutura que a gente constrói os documentos que é meio uma estrutura meio fechada. Sim. E que às vezes, depois eu vou dar um exemplo de um contrato que a gente teve para idosos e que ela tinha uma lógica de construção diferente porque aquele meu público exigia uma lógica diferente. Então, na verdade, é olhar o que é essencial, o que é importante. Por quê? Eu preciso colocar o que é importante, o que é essencial, em primeiro lugar no documento. Porque nessa economia da atenção, que as pessoas se perdem nos documentos, que as pessoas não conseguem reter a atenção nos documentos, se eu perder esse leitor, ele leu o que era extremamente essencial e importante para ele. Perfeito. Se ele não lê tudo, ele vai perder o que era acessório. Mas o que era Certo. importante, ele leu. Então, primeiro, hierarquia da informação. Segundo, linguagem simples, aplicação do plain language, frases curtas, ordem direta, não posso ter frases de mais de 20 palavras, tem toda uma técnica para eu escrever aquilo de forma simplificada. Então, eu traduzo aquela linguagem técnica para uma linguagem acessível. Então, essa é uma etapa que eu diria que, para mim, o Visualó, se eu não tiver o visual, e se eu não tiver mais nada, eu só tiver a reescrita do documento numa linguagem simples, eu fiz um Visualó. Entendi. Porque aquele documento é acessível em termos de conhecimento para as pessoas. E a terceira etapa e a última, que é a etapa visual, do design visual. Por quê? O design visual, como o nosso cérebro ele é extremamente visual, eu uso o visual como um gatilho de memorização. Ou o gatilho, por exemplo, tem um documento que a gente faz bastante, sei lá, de compliance, é um documento super sério. Se eu coloco ali elementos, às vezes, visuais, ilustrações, aqueles bonecos, aquelas infografias, ela suaviza um conteúdo que às vezes é pesado. E quando a pessoa vê aquele documento ambientado com algo mais suave, já dá a sensação para o cérebro que é um tema mais leve, que é um tema que eu consigo Dá pra digerir, dá para ler. Então, o visual, gente, ele vem ali como um acessório, como um gatilho de memorização, como um gatilho de compreensão visual, porque a gente grava as informações de forma visual. Mas o principal é a questão da linguagem. Mas para um Visualó ficar completo, maravilhoso, nota 1000, são os 3. Hierarquia da informação, linguagem simples e elementos visuais. Legal. Isso a gente legal. buscou muito, né? Só os bonequinhos, a gente colocou uns bonequinhos 3D lá do Canva. Colocaram também? Colocamos. Muito bom. Porque acho que justamente isso. Aí era um bonequinho indicando uma coisa, aí era do contexto de alguém mexendo no computador. Isso Às acho que vezes dá um uma ícone, né? referência. O Os ícone. cookies também. Os Os cookies, você bota um bastante. cookiezinho. Que era sobre isso cookies, aí mesmo. colocou uma Feito um pessoa cookie. É com um coração assim, cheio de cookie, assim. Eu vou deixar o link, tá? Que a gente fez o pitch, a gente teve que colocar no YouTube pra poder upar no Docs ali, do Hackathon. A gente deixa pra vocês, caso vocês queiram ver, mas a gente seguiu muito essa lógica, né? Inclusive, eu achei muito interessante você tava falando a questão da economia da atenção. Sim. Nesse mesmo hackathon, eu tava lendo um livro de legal design, não sei se você conhece, é aquele legal design e alguma coisa assim. Ele é meio grande, assim, o título. Acho que assim, eu não consegui lembrar. Eu não consegui, eu não lembro certinho. Mas ele falava disso, como a gente precisa ver a economia da atenção, porque é onde tá a regra do negócio. Onde verdadeiramente o negócio vai se movimentar, né? Sim. Então, é total isso. E acho que isso linka muito com a primeira pergunta que vocês me fizeram sobre esse acesso à justiça, né? Porque para você gerar um bom acesso à justiça, as pessoas precisam entender seus direitos, né? Precisam entender as regras.
E isso, por isso que eu acho que o Legal Design, ele é uma inovação, que eles falam, as inovações às vezes são hypes, né? A gente falava de metaverso, já não fala mais, agora NFT não fala mais, agora inteligência artificial. E a gente fica nessa hype em hype. O Legal Design não é, na minha opinião, tá? O Legal Design não é uma hype. Para mim, ele veio para ficar no direito. Ele é um novo olhar para o direito. A gente colocar um óculos para esse direito e repensar a forma com que a gente entrega nossos produtos, nossos serviços para essa sociedade. E precisa ser de uma forma que as pessoas consigam entender e consumir, né? Que elas consigam... entendi, é isso que eu preciso fazer. Tá bom. Isso eu não posso fazer. Entendi. Se ela não entendeu, a chance dela descumprir a regra é muito grande. Então, o Legal Design, ele vem para justamente simplificar e ajudar a gente a compreender as regras jurídicas. Perfeito. Legal. Não, bacana. Puxando aqui mais para... Você tinha dito Legal Innovation, né? Que você trabalha com Legal Innovation também, tá super atrelado a Legal Design. Deu um insight, que é uma pergunta, né? Qual que é a diferença de Legal Operations e Legal Innovation? Esse monte, né, de palavras em inglês, muitas né? Palavras que a gente, novas. E que a gente abraçou, né? Vamos lá. Legal Innovation, ele tem... Às vezes, muita gente tem isso como sinônimo de inovação. Pra gente, lá no escritório, a área de Legal Innovation é uma área que a gente faz serviços jurídicos com uma tecnologia. Normalmente, os serviços jurídicos, eles são feitos, às vezes, só com o capital intelectual do advogado. E a área de Legal Innovation no escritório, a gente tem os advogados, mas a gente tem uma ferramenta de tecnologia, que eu vou fazer aquele serviço jurídico utilizando tecnologia. Às vezes eu vou utilizar tecnologia para dados, às vezes eu vou para uma otimização de uma tarefa repetitiva, às vezes eu vou fazer a jurimetria, ou às vezes eu vou fazer, um monitoramento de uma marca com uma ferramenta. Então, ou seja, é um serviço jurídico que eu tenho tecnologia, que a grande, né, trend, que eles chamam assim, tendência de inovação do direito, é a chegada da tecnologia no direito, porque o direito era uma área que a tecnologia... ela estava muito ligada ao que a gente chama das atividades acessórias do direito. Então, eu tenho um sistema que manda uma nota fiscal para o cliente, ou um sistema que gerencia o processo. E a tecnologia agora chega para o direito, para o core da operação jurídica, para a operação jurídica, para o trabalho, muitas vezes que o advogado executa. Então, isso é Legal Innovation. Legal Operations, a gente está falando de uma área que busca eficiência no departamento jurídico ou no escritório. Ela está olhando para as operações legais. Entendi. Então, como é que eu faço para simplificar uma operação, para tirar um trabalho, às vezes, burocrático da mão do advogado e pode ser executado por uma outra área, para eu trazer maior eficiência de redução de custos. Então, ela tem um olhar sobre eficiência e sobre operação. E o Legal Innovation é fazer serviços jurídicos utilizando uma tecnologia. Pô, muito legal, porque às vezes tem alguém que tá escutando e acaba se confundindo. Até eu mesmo, um tempo atrás, me confundia bastante sobre o que o Ops faz e o Innovation faz. Então, às vezes, não é só o Ops, tem o Innovation, que são esse tipo de projetos, são serviços com tecnologia. Não necessariamente está na prática ali da operação, né, do operacional. Então, também é super legal aí para quem quer se aprofundar nos dois lados, né? E Pedro, até uma coisa interessante, existe, eu acho que vocês chegam no mundo jurídico, vocês que estão estudantes aqui, num momento, eu acho que o melhor momento que poderia surgir para o direito, que é um momento de realmente um acordar do direito para um novo lugar e que surgem inúmeras outras profissões que antigamente não tinham. Nos Estados Unidos, existe um site chamado Zoom, que ele não é o Zoom que a gente conhece aqui, é o Zoom, que é como se fosse um negócio de empregos. E as vagas que esse Zoom já publica são vagas muito diferentes daquelas vagas que a gente conhece. Procura um advogado especialista em contratos, especialista em proteção de dados. Eles procuram legal engineers, product managers, legal designers, legal analytics. São advogados que são focados em dados, advogados que são focados em gerenciar projetos de tecnologia, advogados engenheiros que sabem conduzir um projeto, ou seja, é uma nova profissão que surge, são muitas novas profissões que surgem no direito, e a mais recente, né, pensando em ChatGPT, era o Legal Prompter Engineer, que lá fora do Brasil já tem várias vagas de Legal Prompter Engineer, que é um advogado que sabe fazer um prompt, né? Então, que sabe fazer um comando no ChatGPT. Então, assim, a tecnologia e a inovação, ela ampliou o leque de profissões. Hoje em dia, o advogado, ele não pensa assim, que era na minha época. Ou vou trabalhar em escritório, ou vou trabalhar em empresa, ou vou prestar um concurso público. Agora ele pode fazer tudo isso, mas ele pode trabalhar numa legal tech, numa law tech, ele pode ser um analista de dados, ele pode ser um designer, ele pode trabalhar em outras profissões, ou seja, ampliou o leque de oportunidades
para as carreiras jurídicas. Antigamente já era grande o leque do direito, mas agora, tipo, tá enorme. 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 Tipo, Enorme. E dentro da inovação surgiu outros ramos, que dentro de tal ramo surgiu outras oportunidades. Também o engenheiro jurídico, né? Exatamente. Que é mais aquela questão de saber programação junto com o direito. É muito louco. Que é demais. E é uma área que eu gosto bastante também. E pega especialidades e skills de cada um diferentes. Quer dizer, alguém pode ser super criativo, ele vai às vezes para a área mais do design. Tem gente, cara super analítico que, já coda em casa, tem familiaridade com essa linguagem. Em Harvard tem um curso de direito de Python para advogados. Muito bom. Que é linguagem de programação para advogados. Legal. Então, ou seja, amplia e aí dá para cada um pro seu skill, as profissões se ampliam. Legal, né? muito bom. Muito legal. Ainda falando sobre inteligência artificial e tecnologia, pedindo a sua opinião, né? Porque acho que é uma pergunta difícil, um pouco técnica, mas como a gente pode garantir que a inteligência artificial vai ser usada de uma forma ética e justa na tomada de decisões legais? Pois é, esse é um grande desafio, né, que a gente está enfrentando agora com a chegada da inteligência artificial. Primeiro, aquela pergunta clássica, né, se ela vai substituir os advogados, né? Todo mundo fica, já respondo que não, na minha opinião, né? Ela vai substituir tarefas repetitivas e vai liberar esses advogados para um tempo de qualidade para outras tarefas que exigem mais estratégia, né, enfim. Mas quando a gente olha, né, para essas ferramentas, a gente sempre tem que pensar essa ética by design, né? Ou seja, todas as ferramentas elas têm que vir com esse olhar sobre a ética. Porque realmente elas deixam a gente em conflito, em dúvida, muitas vezes, se elas estão agindo de uma forma ética. Então, a gente, quando fala em inteligência artificial, não é só entender como funciona, né, mas a gente pensar nessa governança dessa ferramenta, de que forma ela pode preservar a ética. Ela já vem construída com valores éticos by design, né, ou seja, de fábrica, né, na hora que eu estou construindo essa ferramenta, eu estou imputando ali valores, né, não discriminatórios, ou entre tantos outros vieses que a gente precisa olhar quando a gente está falando de uma tecnologia como essa. Entendi. Gravei um episódio com o Paulo Silva, sabe? Ah, sim, maravilhoso. Abraço, Paulo. Muito maravilhoso. Bom. Ele falou que o advogado de hoje é aquele que não vai ser substituído pela máquina ou pela inteligência artificial, mas vai fazer boas perguntas para elas. Totalmente. É aquele Por isso que essa profissão do Legal Prompt Engineer. Exatamente. É a pessoa que sabe fazer boas perguntas. É isso mesmo. Pegando esse gancho, pensando em startups, né? Que eu acho que é um tema que você trabalha bastante. Acho que imagina no escritório você deve trabalhar bastante. Como as startups estão ajudando nesse universo de IA dentro do escritório? Eu acho que a gente tem um campo que está sendo cada vez mais desenvolvido pelas law techs e pelas legal techs, que são pensar em soluções jurídicas que envolvam inteligência artificial. A gente já vê casos assim, de algo muito avançado. A gente teve um caso bem recente agora de uma startup chamada Case Test, que ela é americana e que ela foi adquirida pela Thomson Reuters por milhões. Foi uma das maiores cases de aquisição de uma legal tech, né? Que normalmente a gente vê as fintechs, os grandes bancos sendo adquiridos, e a gente vê um caso de uma legal tech sendo uma aquisição milionária. Olha. E o que essa legal tech faz? Ela tem uma inteligência artificial que ela se propõe a que o que ela desenvolve ser o assistente virtual do advogado. A proposta dela de venda é, olha, essa minha inteligência artificial, ela vai ser o seu assistente pessoal. É como se tivesse alguém sentado do seu lado, o co-pilot, né, tipo, pilotando junto com você o serviço que você precisa desenvolver. Então, ela se propõe a realizar tarefas de estagiários e advogado júnior. Então, é como se a gente tivesse um advogado pleno, um advogado sênior, que ele, em vez de ter um assistente humano, ele vai ter essa ferramenta que envolve inteligência artificial generativa para ajudar ele na sua tarefa. Preciso fazer uma pesquisa, preciso fazer um olhar específico sobre alguma tarefa específica, de menos complexidade. Ele está sempre esse assistente. Ou seja, a gente vê a tecnologia jurídica, em especial a inteligência artificial, chegando cada vez mais próxima a soluções de startups pro direito. Então, isso vai fazer parte da nossa realidade daqui para frente, com toda certeza. Entendi. E fora da inteligência artificial, as lawtechs estão ali revolucionando o direito em outras áreas? Muito. Mesmo que sejam mais tradicionais, sei lá, áreas civis, trabalhista, penal, enfim. Muito. A gente percebe, a gente tem aqui, né, no Brasil a B2L, né, a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, que ela congrega essas startups do mundo jurídico, que em 2017, 2018, né, 2017, quando começou um pouquinho, o radar, ou seja, a quantidade de empresas desse setor era
minúsculo, né? Assim, poucas. Hoje, se você entra no site da B2L e você vê o radar, é um radar gigantesco. Enorme, Fora do enorme. Brasil, são páginas e páginas de radar. Então, o radar, você rola uma página, rola outra página. Então, ou seja, é um ecossistema que só cresce. Aham. Então, as startups, as legal techs, que a gente até falou, né? Uma nova área para os profissionais do direito que estão se formando poderem trabalhar também. É um mercado em franco crescimento, tanto de investimentos, como de procura, e como, né, de romper essa barreira de adoção, que é tão difícil pelos advogados. E por que é tão difícil as pessoas adotarem? Porque a maioria dos advogados não entende tanto de tecnologia. Uhum. Então, tem uma curva de conhecimento, de adoção, às vezes mais lenta do que a gente vê em outras áreas que não é do direito. Mas é uma curva crescente de adoção. Eu acho que é assim, algo que veio para ficar, que não vai mudar. Perfeito. Eu falo, às vezes, nas minhas aulas, que não vai ter um departamento jurídico e nem um escritório que parte dos seus fornecedores não sejam law techs e legal techs. Cada vez mais os seus fornecedores vão ser empresas de tecnologia jurídica que vão te ajudar a fazer o seu serviço. Entendi. Não, coincidentemente, encontrei também a Daniele na B2L. Na B2L, né? Nos então tem cruzamos muita lá, gente né? que cruzou lá. Tinham Tá. 3.000 pessoas falando de inovação lá, né? Inclusive, muita um abraço ao Daniel Marques, que foi um evento de muito sucesso, Foi. que a gente vê 3.000 pessoas interessadas em inovação jurídica, é muito Furou a rápido. bolha. Furou a bolha. Total. É isso. Acho que a Fê... Sim, queria perguntar, né, sobre o nosso público, né, os estudantes, enfim, com esse gancho das startups, mas além delas, como que você entende que os estudantes de direito podem se envolver na promoção da inovação, tanto dentro dos escritórios quanto dos órgãos públicos? Eu acho que os estudantes de direito, é o que eu vejo lá pelos estagiários que às vezes estão no escritório também, eu acho que vocês têm um papel muito relevante nesse processo de transformação do nosso ecossistema jurídico, porque vocês chegam já com um novo chip, um novo DNA. Vocês olham, como a gente comentou, né, com questão mais de propósito, vocês são muito mais adeptos à tecnologia, vocês já são nativos digitais, né? Então, muitas vezes, essa barreira da tecnologia já não existe para vocês, como existe para os profissionais mais antigos. Vocês já veem sobre um olhar da sociedade, né, diferenciado. A gente hoje em dia tem livre acesso à informação, então a gente consegue fazer essa comparação. A gente saber que existe um Legal Design Lab de Stanford, o que eles fazem lá, você traz as ideias para cá. Então, assim, acho que os estudantes do direito, dessa geração atual, eles vão fazer o futuro do direito, eles vão fazer a grande transformação do mercado jurídico. Acho que cabe a nós, a geração anterior, abrir essas portas, deixar essas portas abertas, essas sementes plantadas, mas na verdade quem vai florescer e vai fazer o sistema jurídico mudar é essa nova geração que está chegando aí no mercado e que são os estudantes, que já vêm com outro olhar sobre os serviços jurídicos que a nossa geração muitas vezes ainda não tinha. Entendi. E o que a gente tem que se preparar, sabe? Sim. Quais são as habilidades e técnicas que a gente vai ter que ter, que vão ser necessárias? Já são hoje, mas no futuro, sem dúvida, vai ser obrigatório. Eu acho que assim, né, um básico é a gente procurar se desenvolver nas soft skills, que é a adaptabilidade, né, a flexibilidade. Então, adaptabilidade para a gente estar em constante adaptação, porque vem uma hype, vem outra, a gente tem que continuar entendendo, ser flexível para isso, se adaptar a essas questões, mas também falando de hard skills, né, de formação, a gente fala muito de vocês terem um olhar para cursos mais multidisciplinares, né? Vocês não, às vezes, beberem só da fonte do direito, como eu chamo. Às vezes, por exemplo, eu já faz alguns anos que eu tenho frequentado, a maior parte dos eventos que eu frequento são eventos de fora do direito. Não são eventos da jornada jurídica. Sim. E esses eventos de fora do direito me trazem insights pro direito. Porque, então, se a gente, ou seja, fazer cursos multidisciplinares, sair do direito e fazer formações, às vezes em outras, eu gosto de legal design, vamos entender um pouco sobre design, vamos entender, estamos numa universidade como a Mackenzie, que eu tenho essas outras áreas, faculdade de comunicação, ou seja, como é que eu posso fazer uma intersecção com esses outros profissionais para conseguir aprender, como é que eu vou na faculdade, né, às vezes de analista de dados e conseguir entender um pouquinho, ou seja, você tem uma formação mais ampla, um leque mais aberto para que isso te forme um profissional mais versátil, que é esse tipo de profissional que esse mercado atual quer. Entendi. Boa, legal. Sim, e dentro ainda, né, do ambiente de trabalho, pensando nas funções de cada um e nas tarefas que acabam sendo automatizadas, como você entende quais funções vão ser mais impactadas pela inovação e como os profissionais podem se adaptar a essas alterações, Até né, pra dentro gente- do ambiente de trabalho? Até pra gente estudante ficar de olho também, né? Sim, assim, o que hoje em dia, né, se fala, assim, as tarefas que sejam repetitivas,
né, e aí de baixo valor agregado, elas são tarefas que podem ser automatizadas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim muito simples. Hoje em dia, com os protocolos eletrônicos, muitas vezes fazer um protocolo eletrônico num tribunal demora horas para um advogado. Às vezes você fez a petição, você vai fazer um protocolo eletrônico. Isso pode demorar muito tempo, Sim. dependendo do tribunal que você estiver protocolando aí, falando ao longo do Brasil. Essa tarefa, esse protocolo poderia ser feito por um robô? Né? Então, ou seja, isso é uma tarefa essencial do advogado, é uma tarefa mecânica, que esse advogado, na verdade, ele tem que, né, se plugar num sistema, colocar documentos, e esses documentos vão subir no sistema. É uma tarefa intelectual, é uma tarefa, né, que exige ali um conhecimento específico? Não. Então, essa é uma tarefa que tem um potencial de ser automatizada. Tchau, tchau. Então, ou seja, tudo que for automatizável, que seja repetitivo, de baixo valor agregado, ela tem um potencial de ser automatizada e ser substituída. Ou seja, a pergunta de vocês, devemos nos concentrar nas tarefas que sejam estratégicas, né? Entendi. Que tragam valor agregado. Aí você olha, o famoso, você olha para aquilo, puta, que negócio chato, né? Exatamente. E que até o advogado nem gosta de fazer aquilo. É isso. É o que ninguém gosta de fazer, né? Entendi. Que até desanima esse profissional. O advogado se forma, vai trabalhar no escritório, ele perde um tempão. O famoso copia e cola. Fazendo copia e cola, fazendo tarefas repetitivas, de baixo valor agregado, e fala, ai, que chata essa profissão. Mas, na verdade, o core da profissão, que é legal... É o jurídico, né? É o jurídico, a gente não consegue fazer porque a gente está fazendo a burocracia. Então, se a gente tirar a burocracia da frente, com legal ops, com tecnologia, com uma série de ferramentas que a inovação traz, eu consigo deixar esse advogado focado naquilo que é o mais gostoso, que é o mais legal. Perfeito. Acho que pra gente finalizar, sensacional. Eu tô gostando demais, Tá de sendo verdade. muito legal mesmo. Aqui a dinâmica tá muito boa, mas vai ter que caminhar aqui pro nosso final, infelizmente. E a gente sempre pergunta pro convidado, né? Bom, não precisa ser necessariamente do que a gente tá falando aqui, mas se puder indicar um livro e um filme pra quem tá escutando. Pode ser um livro que você gosta, um filme que você gosta, não precisa ser necessariamente estar discutindo aqui, tá? Tá, joia. Mas fique à vontade. Mas eu vou recomendar um que tá, acho que ligado que a gente tá falando aqui. Um é o Tomorrow's Lawyers, do Richard Susskind. Eu acho que, assim, ele é base obrigatória para todo mundo que quer caminhar na inovação jurídica, é conhecer o livro do professor Richard Susskind. A gente já tem esse livro traduzido aqui, né, para português, até foi uma iniciativa recente, e outras pessoas que escreveram sobre o advogado do amanhã, né, o Tomorrow's Lawyers, como inspiração aqui também de uma reflexão no Brasil. Então a gente tem ele tanto em inglês como em português. Eu acho que ele é um livro básico e essencial para a gente entender esse movimento que o direito vem passando, né, na inovação jurídica. A gente repensar a forma que a gente tem feito o direito, como é que esse direito vai ser daqui a 5, 10, 15 anos, né? O valor desse serviço, as profissões novas que surgem. Então, enfim, eu acho que ele é uma indicação básica de livro. E agora de filmes, de séries, assim, como eu gosto muito, né, de design, dessa área de legal design, eu gosto muito de um documentário, Minimalistas, que ele traz um pouco essa reflexão, né, sobre a gente pensar sobre, acho que ele tá no Netflix, se eu não me engano, muito sobre essa necessidade da gente olhar para aquilo que é essencial. Eu tenho uma analogia que eu gosto, assim, que eu acho que tem muito a ver com legal design, que a gente, tem 2 controles remotos, né, aquele controle remoto tradicional, que a gente tem aquele tijolão, né, na nossa casa, que tem milhões de botões, e a gente tem o controle, sei lá, da Apple TV, né, que tem, sei lá, 5 botões para você mudar. Aquele que, se alguém te entregar aquele controle cheio de botões, você vai usar pouquíssimos botões. Você nem sabe para que serve aquele monte de função. Você vai usar, aumentar e diminuir o volume, mudar de canal, botar no mudo, botar no HDMI, por exemplo. Só que você tem 30 botões, só que você só usa 5. E o outro, que é o controle, por exemplo, da Apple TV, ele tem 5 funções, que são essas mesmas funções. E às vezes que a gente entrega os serviços jurídicos, esse grande controle com 30 funções que as pessoas nem sabem como apertar, nem sabem como elas vão usar. E se a gente for pensar nessa essência do minimalismo, daquilo que é essencial, né, daquilo que realmente a pessoa vai utilizar, que ela vai compreender, isso traz um repensar sobre o que a gente está entregando para a sociedade. Então, esse documentário, ele não é um documentário nada jurídico, mas ele me fez super refletir sobre essas questões todas que envolvem esse essencialismo, esse minimalismo dos serviços jurídicos. Não, legal. E é isso mesmo, né? Outras áreas impactando no jurídico. Exatamente. É o que a gente está discutindo aqui. Bom, episódio
muito bom, como eu já tinha dito. Fê, se Muito quisesse legal. se despedir aqui do Queria nosso ouvinte. agradecer, Daniele, a sua presença e o seu tempo. Foi muito legal a nossa conversa. Obrigada, A Fê. gente agregou bastante. E é isso, muito obrigada. A gente se encontra em outras Boa. oportunidades, Eu queria né? dar uma divulgação dos nossos parceiros, advogados e gestores, estão vindo aqui com tudo, com vários materiais de conteúdo para gestão jurídica, estão fazendo algo muito bom e a gente é parceiro deles, então recomendo muito que leiam, tá? E a gente finaliza aqui. Muito obrigado, Daniele. Foi Obrigada, Pedro, pelo fantástico. convite. Foi muito bom estar aqui com Legal vocês. Hackers, conte com a gente, tá? Sim, Vocês são com o futuro do certeza. direito. É Muito isso aí, bom. boa. Muito obrigada. Então, muito obrigado. Curtam, compartilham, escutem nossos outros episódios. Finalizamos por aqui. Obrigadão.